Voltando aqui com os vídeos, a gente ficou alguns meses aí sem produzir vídeos porque estávamos fazendo o site, que ficou muito bom, mais de 40 textos. Acabamos de terminar a cooperativa de camisas personalizadas, a gente vai vender livros também, né? Porque precisamos de recursos para financiar o movimento, já que a gente não faz parceria com escravocratas e latifundiários e nem recebemos fundo partidário, muito menos parceria com setores da burguesia dos mais atrasados possíveis, né? Odebrecht, Friboi, enfim. Esse vídeo vai ser o parte 3 sobre a série O Fim do Capitalismo. Eu vou discorrer sobre os dois primeiros vídeos de forma resumida, o vídeo parte 1 e parte 2, para a gente assimilar bem o conteúdo, né? Contextualizar aqui junto com esse. E o vídeo parte 1 eu falei sobre a crise de superprodução, né? Desde a primeira Revolução Industrial, quando surgiu o capitalismo de fato, ou seja, quando os trabalhadores saíram do campo e migraram para as cidades, para o nascente setor industrial, setor secundário da economia. A segunda Revolução Industrial ampliou ainda mais o setor industrial, né? Fez um efeito crescente do êxodo rural, saída dos trabalhadores do campo para a indústria. E a terceira Revolução Industrial, que surge no final da Segunda Guerra Mundial, mas se aprofunda após, né, a partir da década de 50, que é o surgimento da tecnologia da informação, da informática, da microeletrônica, nanotecnologia, enfim, da internet, claro, da automação industrial. Essa é a revolução mais importante para a gente analisar essa contextualização histórica materialista do fim do capitalismo. Ou seja, os trabalhadores saíram do campo para a cidade, do setor primário da agricultura para a indústria, se ampliaram ainda mais na indústria com a segunda revolução industrial, e na terceira ocorreu um processo antagônico, né? A automação industrial e todas essas tecnologias que eu falei em conjunto, elas fizeram um processo de desindustrialização, porque essas tecnologias aumentaram, né, a produtividade da indústria e fizeram os trabalhadores migrarem para o setor terciário, que ficou inchado, né, e muitos foram até para o subemprego. O que acontece nesse processo de realocação histórica? O segundo setor, o setor industrial, a remuneração é muito maior do que no setor terciário. Um operário de uma indústria ganha muito mais do que um repositor, um operador de caixa, e mais ainda do que um vendedor ambulante. E mais ainda do que um operador de telemarketing, por exemplo, né? Bastante precarizado. Então vejam, se de um lado a produtividade aumentou e do outro a remuneração caiu, o que acontece? A taxa de lucro reduziu-se, né? Porque ocorreu um processo de aumento da produtividade, redução da demanda, veio uma sobreoferta, um excesso de mercadorias não consumidos, que foram produzidos, mas não consumidos, estruturalmente falando. Ou seja, muita coisa produzida, dado o aumento da produtividade, para uma demanda menor, dado a redução da renda, do salário médio da classe trabalhadora. Configurou-se então um cenário de superprodução, porque, como eu falei, muita coisa produzida para uma capacidade de consumo não adequado, não proporcional. Nesse contexto, a taxa de lucro dos capitalistas, ela reduziu cada vez mais, foi reduzindo, cada vez mais aumentando a produtividade, cada vez mais reduzindo a demanda. Como eu falei no primeiro vídeo, os salários nos Estados Unidos estão estagnados há 25 anos, reflete na prática esse processo que eu estou explicando. A taxa de lucro reduziu, né, porque tem um excesso de oferta na economia real como um todo. E o capital, ele vai para onde a taxa de lucro está mais alta. Não tem jeito. E para onde o capital foi? Para o setor financeiro, para o mercado financeiro e também para o mercado de títulos públicos. Porque esse processo ele impactou na arrecadação dos estados também. E vejam bem, quanto menos pessoas consumindo, quanto menos circulação de dinheiro, quanto menor a demanda, menor é também a arrecadação de impostos por parte do Estado.
E quanto menor a receita tributária, mais os estados vão buscar meios de cobrir os seus gastos. E esse meio foi a emissão de títulos públicos. Foi um ótimo meio que os estados, os governos acharam para cobrir os seus gastos, né? Então vejam bem, aumento da produtividade, queda da demanda, migração do capital para o mercado financeiro, os estados com receita tributária menor começam a emitir título público, né, pegar dinheiro emprestado. A economia real ela fica com uma taxa de investimento menor, a demanda também menor. Esse capital no mercado financeiro, que aí eu já estou explicando no vídeo parte 2, ele se acumula cada vez mais nesse setor financeiro, porque a taxa de lucro está baixa na economia real, né, na produção real. Esse capital se acumula no mercado financeiro, principalmente no mercado de derivativos, que eu expliquei no vídeo parte 2, que é basicamente um mercado futuro, né, que eles chamam, os economistas falam. O mercado de apostas, onde você aposta se o preço de determinado produto vai subir ou vai descer, ou seja, é um parasitismo completo. Você não sabe se vai ganhar ou não. É simplesmente uma aposta com alto risco, né? Um investimento alto, mas também de alto risco, mas que se acumulou devido à taxa de lucro baixa na economia real. Como eu falei, o capitalista ele investe onde ele tem retorno. Então por que ele vai investir numa fábrica que supostamente não vai produzir suficiente para a demanda existente e ter uma taxa de lucro pequena, se ele pode investir num título público do governo ou apostar no mercado financeiro, no aumento ou queda do preço de um ativo, de um produto? Então a gente viu um cenário de financiarização da economia em decorrência desse processo de crise de superprodução estrutural, dessa capacidade de produção acima, de forma desproporcional, à capacidade de consumo da população. Então a gente não tem que só demonizar o capital financeiro, igual alguns setores da esquerda fazem, mas entender essa dinâmica, esse processo histórico e principalmente essa capacidade de superprodução que a gente alcançou, dado o nível tecnológico. E por que eu digo que é o fim do capitalismo? Vejam bem, entendendo esse primeiro processo de crise de superprodução e realocação do capital para o mercado financeiro, a gente tem uma superacumulação de investimentos em só um setor da economia, que é um setor parasitário, o mercado financeiro, e reflete o que aconteceu na crise de 2008, ou seja, bolhas intermitentes cada vez maiores, porque tem um super investimento nesse setor. Muita gente investindo, muito capitalista investindo, mercados de alto risco, mercados que não têm comprovabilidade de retorno. Pior, os capitalistas eles estão utilizando o dinheiro da maioria da população, que quem faz a maior parte desses investimentos são os bancos, né? Então, atualmente, 70% do caixa bancário, caixa que é de toda a população, das empresas, dos governos, enfim, de todo mundo, 70% é investido no mercado financeiro e só 30% na economia real, como eu mostrei em um estudo no segundo vídeo que eu fiz. Recomendo que vocês assistam aí o primeiro e o segundo. Mas enfim, esse é o primeiro ponto. O mercado financeiro, financiarização da economia, inviabilidade de ter uma taxa de investimento alta na produção real, dada a taxa de lucro pequena, né, dada o retorno muito pequeno. Segundo fator, essa desproporção de capacidade de produção e de consumo, como eu falei, faz com que a receita dos governos, diminuam. O que acontece? Quanto menos eles arrecadam, mais eles se endividam. Aí vem a questão do endividamento, né, que eu citei, que eu expliquei no segundo vídeo. A gente tem uma dívida atual de 200 trilhões de dólares. Ou seja, cada indivíduo que nasce no mundo tem uma dívida de 28 mil dólares. E entendendo que metade da população mundial ganha menos de 5 dólares por dia, como que a gente vai conseguir pagar essa dívida? É impossível. É uma dívida impagável. E o terceiro fator, o endividamento familiar. De que forma? Reduzindo ao máximo possível a taxa de juros. Então vejam bem, a taxa de juros do BCE chegou a 0,25%. Do Japão chegou a uma taxa negativa. Dos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, durante quase 10 anos, ficou em 0,25%. Então isso os liberais não entendem, porque eles acham que o Estado está tomando essa medida
keynesiana em particular, expandir a base monetária para aumentar o consumo, simplesmente porque, não sei, porque o Estado gosta de expandir, gosta de ver a população consumindo, né? Deve ser por isso que eles acham. Mas não é. É por causa dessa desproporção entre capacidade de produção e de consumo. Eles precisam aumentar a demanda para que a oferta e a demanda se compatibilizem, para que a gente não tenha um desemprego muito grande, né? Que novos investimentos sejam gerados, para que a produção aumente e ciclos econômicos de expansão sejam construídos. E vejam bem, se a gente está numa crise cuja explicação se dá entre a desproporção entre capacidade de produção e de consumo, quanto mais as famílias se endividarem, menos elas vão consumir. Isso é pelo menos a médio e longo prazo. O crédito barato ele fornece um consumo imediato, mas a médio e longo prazo as famílias vão se endividando. Porque não é dinheiro doado, é dinheiro emprestado. Crédito é capital fictício, né? É capital que você tem que remunerar, você tem que devolver com juros. As famílias vão se endividando a médio e longo prazo, elas vão reduzir ainda mais o consumo, a demanda vai cair ainda mais, né? A receita dos governos vão cair ainda mais, os governos vão se endividar ainda mais. E tem um quarto elemento, que é fundamental. Os capitalistas eles não vão parar de investir no aumento da produtividade, porque isso é inerente ao capitalismo. Eles precisam, no processo de concorrência entre si, de acumulação de capital, eles precisam investir em mais tecnologia. E principalmente num cenário de queda da taxa de lucro. Os poucos capitalistas que sobraram aí na economia real, que ainda investem na economia real, eles vão investir cada vez mais em tecnologia. Por quê? Porque eles precisam reduzir o custo variável, né? O capital variável, que é a força de trabalho, custo com a mão de obra. Porque se eles estão com uma taxa de lucro baixa e não conseguem aumentar através do aumento das vendas, porque a demanda está baixa e a capacidade de produção é muito alta, eles vão reduzir cada vez mais o custo da mão de obra. Porque eles não entendem de economia política, principalmente na macroeconomia. Eles não entendem que quanto mais eles investem em tecnologia, mais eles eliminam o trabalho. Quanto mais eles eliminam o trabalho, menor é o consumo, menor é as vendas, menor é o lucro deles. Eles entendem a economia de forma microeconômica. O capitalista ali, ele quer aumentar a taxa de lucro da empresa dele. Ele não está nem aí se isso, nos impactos que isso vai acontecer. Ele não está nem aí se ele vai passar por regras ambientais e prejudicar todo o planeta e consequentemente ele também para aumentar a taxa de lucro. Ele só pensa nele. O capitalismo ele é de forma estrutural egoísta. Enfim, então esses 4 elementos principais que a gente tem que entender. E o quinto, que aí é a cereja do bolo de todo esse processo, que é a nova revolução industrial, que já se associa ao quarto elemento que eu falei. A nova revolução industrial, para vocês terem uma ideia, só de forma básica, o presidente do Google ele disse que é um especialista na área de tecnologia da informação. Ele disse que essa nova revolução industrial ela tem capacidade de automatizar até 90% das funções de trabalho humano. Ou seja, se vocês entenderam bem do que a gente está falando, é o fim do capitalismo estruturalmente falando. Porque se a capacidade de produção já está alta, a demanda já está baixa, porque o trabalho foi realocado para setores com baixa remuneração e para setores de subemprego. Se você reduz ainda mais a demanda, obviamente que você aumenta ainda mais a capacidade de produção, você vai reduzir ainda mais o consumo, vai reduzir a receita tributária, vai reduzir, toda a circulação monetária e, consequentemente, vai reduzir a taxa de lucro dos capitalistas e vai viabilizar cada vez mais a economia real, cada vez mais mandando dinheiro para o mercado financeiro, criando bolhas. E nesse contexto, a gente não tem saída, a gente entra de forma terminal e estrutural numa depressão econômica insolúvel. A única solução, eu vou explicar no vídeo parte 5, é o socialismo. E aí, os reacionários que estão assistindo o vídeo, não deem chiliques ainda, que eu vou explicar bem, para ficar bem claro por que a solução é o socialismo. Mas antes de você entender essa solução, você tem que entender a crise estrutural, você tem que entender o problema. Primeiro o problema, depois a solução. Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida vocês deixem nos comentários ou perguntem na página, do LUT, Evolução Social e Científica.
ou mandei e-mail, enfim, nosso e-mail é info@coletivolute.org. E o site, espero que vocês visitem lá, tem um texto falando de forma detalhada sobre esse tema, o fim do capitalismo, o site é www.coletivolute.org. E também eu vou fazer um vídeo, como falei, especificamente sobre a nossa cooperativa. Mas enfim, no vídeo parte 4 eu vou explicar sobre a nova evolução industrial. E a gente vai fazendo mais vídeos aí, tirando todas as dúvidas de vocês, explicando cada vez mais esse tema que não é fácil, é complexo, mas com muito estudo, com muita dedicação, a gente vai explicando e compreendendo melhor.